é uma aplicação prática usual no nosso dia a dia, o curso do Círculo de Segurança, devido a esse conhecimento da primeira lei de Newton, do princípio da inércia. A gente está em movimento dentro do carro, né? O carro está em movimento, eu estou em movimento. De repente o carro para, meu corpo tende a permanecer em movimento, por isso que o meu corpo vai para frente, porque ele vai para frente, o discípulo de segurança vai firmar meu corpo junto ao carro para não acontecer nenhum tipo de acidente. Da mesma maneira, por exemplo, se eu estou dentro do ônibus, eu estou parada dentro do ônibus, o ônibus está parado diante do sinaleiro, está no momento de inércia parado, ele vai sair do momento de inércia parado quando eu abrir o sinaleiro para o momento de inércia em movimento. O que vai acontecer com o meu corpo se eu não segurar em alguma coisa? Vai acontecer o quê? Eu vou cair e vai até acontecer um acidente. Por isso que a gente tem que segurar. Se eu estou em pé diante de um veículo, né, igual um ônibus, eu tenho que segurar meu corpo. Essa aula, só que não deu tempo, tinha que faltar 2 minutinhos. Mas eu mesmo assim pode aproveitar o tempo. Então vamos lá, só recapitulando o que a gente já tinha falado ontem. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Que é o princípio da inércia? Alguém lembra? Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se está parado, ele tende a permanecer parado. Pronto, esse é o princípio. Tá bom? A usualidade disso, a gente já fez prática. Eu já dei um exemplo ontem, tá bom? Vamos lá. Agora a segunda lei. Na segunda lei, a gente trabalha, utiliza esse tanto de força, tá bom? Matematicamente. Lembrando que fisicamente, definição de força é o quê? São interações entre corpos. Agora, matematicamente, o que é força? Força é o produto da massa pela aceleração. Viu aí? Fisicamente, matematicamente, a física ela utiliza na matemática, então é uma sua ciência. Então vamos lá. Aí é onde que muitos não gostam, né? Quando entra a parte de matemática, mas a física é isso, tá bom? Física não é matemática, mas ela utiliza a matemática como ferramenta. Vamos lá. Então é isso. Então a segunda lei é o produto da massa vezes a aceleração. Sabendo que se eu quiser encontrar aceleração através dessa equação, eu posso? O que é aceleração através dessa equação? É a divisão da força pela massa, tá bom? Ah, professora, mas eu quero encontrar a massa através da equação. Tem uma força e uma aceleração. Tem como encontrar? Tem também. O que é a massa através da segunda lei de Newton? É o que? A força dividida pela aceleração. O que é a aceleração através da segunda lei de Newton? É a força dividida pela massa. Tudo bem? Ok? Todo mundo entendeu mesmo? Continuando. Mas qual a unidade de medida dada para a força? Newton. Unidade de medida dada para a massa para que a gente possa utilizar essa equação. Aqui a ordem tem que ser dada em quilogramas. Se tiver em gramas, vocês têm que transformar para quilogramas. Já ensinei isso. E a aceleração é o quê? Metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Então, para que a gente fizer essa equação, as unidades têm que ser dadas nessas ordens de grandeza. Se tiver, você tem que transformar para poder utilizar a equação. Tudo bem até aí? Lembrando vocês, quem é a aceleração? Quem é a aceleração? A força dividida pela massa. Mas também é a velocidade dividida pelo tempo. Quem é a aceleração? Velocidade pelo tempo. E quem é a velocidade? O espaço pelo tempo. O espaço dividido. pelo tempo. E quem é o tempo? No caso, a gente utiliza A variação, os segundos, né? No caso. hora, minutos e Segundos. Beleza. E quem é a massa? Quem lembra? Quilogramas, gramas. Decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Viu aí? A física, por que a física se torna difícil? Porque ela é conhecimento aglomerativo. Se você não aprende a transformação de massa e de tempo, quando chegar em velocidade você não vai aprender. E quando, não, eu não aprendi nem velocidade, nem tem como você chegar na aceleração. Depois da aceleração, tem nem como você chegar aqui. Então, é um conhecimento gradativo. Eu gosto de trabalhar particularidades, né? E depois a gente vai misturando para o passado tempo, né? Porque automaticamente o conhecimento em si, ele já é aglomerativo. Por isso que se torna difícil. Então, você não pode pular as etapas, tem que seguir a ordem cronológica. Vamos basear. Então, vamos lá. Agora, no exercício prático. Vamos resolver o exercício prático. No exercício prático, está dizendo o seguinte, na número 1. Um corpo com massa de 0,5 kg foi empurrado por uma força
aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor dessa força? Então, li o exercício e quer saber o valor da força, tirei as informações que o exercício me forneceu de uma maneira organizada. Para poder você aprender ser eficiente, a dica, a estratégia é organização. Entendeu? Tem que ser organizado. E aí você vai entender. Ok. Ele deu a massa, ele deu a aceleração, está pedindo a força. As unidades estão conforme os parâmetros de ordem de grandeza da equação? Estão. Né? Então eu tenho massa, tenho aceleração, então eu vou utilizar o quê? Essa equação aqui. Então vamos lá. Força é igual massa vezes aceleração. Então força eu não tenho, vou repetir a conta. A massa 0,5 vezes a aceleração que é 15, né? Toda vez que eu multiplico por meio, o resultado é a metade. É a metade. Então a metade de 15 é quanto? 7,5. 7,5. Qual unidade? Newtons. Isso mesmo. Beleza? Equação de desenvolvimento e resultado. Essa é a estruturação que eu exijo de vocês. De uma maneira mais física, senão se torna muito matemática. Neste caso aqui é um método matemático de calcular a força. Com a fórmula física. A gente tem que ser um pouco mais físico também. Equação de desenvolvimento e resultado. Questão 2. Um caminhão com massa de 2.000 kg está parado diante de um sinal luminoso. Quando o sinal fica verde, o caminhão parte em movimento acelerado e a sua aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força aplicada pelo motor? Aqui é um exemplo. Então vamos lá. Ele deu a massa, li o exercício, tirei as informações, que no caso foi a massa, a aceleração e vi qual é o pedido. O que ele pediu? Foi para calcular a força. Beleza. Ok. Analisei agora as unidades, tá ok? Beleza, agora é só colocar a equação, chapetar e pronto, tá? Então lá, força é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Força é igual ao quê agora? Quem é a massa? 2.000 vezes 1,5. Aqui, ó. Vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1,5 é quanto? 2,5. Vamos pensar que é dinheiro. 3 no caso. 3, né? Deu 1,50 vezes 2, eu tenho o quê? 3. 3. Aumenta os 3 é? 3.000. 3.000. 3.000 o quê? 3.000 newtons. Newtons. Ok? Viu aí? Tranquilo. Na número 3. Vamos lá. Na número 3 diz o seguinte: determine a aceleração de um corpo de massa de 17 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 3,4 newtons. Então vamos lá. Ele deu a massa, perguntando qual é a aceleração e ele deu a força. Então, qual dessas equações aqui, ó? Qual dessas equações? Vamos colocar, ordenar aqui. 1, 2, 3. Qual dessas eu vou utilizar? 2. Eu vou utilizar 2. Então vamos lá. Vou utilizar 2. Então a aceleração, quando eu tenho massa e força, é o quê? É a divisão da força pela massa. Qual é o valor da força? 3,4. 3,4 dividido por 17. 17. Aqui, ó. Se eu pegar 3,4, se eu deixar 34, ele é maior, né? Então vai ficar 3,4 dividido por 17. Fazendo aqui a divisão, tirar aqui de 3,4 não dá para dividir por 17 de maneira inteira. Então eu vou colocar 0, quando eu faço isso aí eu posso tirar aqui. Então, que número que eu multiplico por 17 que dá igual ou abaixo de 34? 2, que dá exatamente 34. 2 vezes 17, 34. Faz a subtração, zerou. Beleza? Então aqui. Nossa, vamos lá. Então aqui vai dar, se eu pegar 3,4 dividido por 17, eu vou encontrar 0,2. Vou apagar aqui, tá bom? 0,2 o quê? Qual unidade medida dada para a aceleração? metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Pronto. Acabou. Tá? É isso. Aí pra mim. Tá bom, beleza. Tá bom. Não é pra mim? Sai. Obrigada. Ana Beatriz.
pode trazer o caderno. É amistade prática também. Prática? De prática. Até amanhã tem sexta, tem sábado. Aqui, meu filho, é o contrário aqui, ó. Ele te deu a força que é 150, né? E a massa aqui vai ser 30, aí vai ser 50 quilos por quilo. O Murilo falei que Analisar, experimentar o quê? pode dar certo. Mas depois analisar e experimentar. O quê? Analisar e experimentar o quê? No caso da maneira que você colocou aqui, nessa definição tem de ficar em repouso, no caso seria a moeda. Você pode observar, quando a gente puxava a moeda rapidão, você pode observar, por um instante a moeda ficava no ar, por um instante. É tipo assim, você tem que colocar em câmera lenta para você conseguir visualizar. No caso o copo, né, dos três ficou parado, mas aí você tem que analisar da maneira que você fez a definição, está mais definindo a moeda, tá bom? Não o copo. Aqui na 4 é o contrário, tá? Na 4 é o contrário, aí tem assim, eu acho. Pessoal, vou fazer chamada ali, ó. Ana Beatriz, Cauã, Davi, Fernanda, Iude, Isabela, Juliana, Kathleen, Luiz, Maria Eduarda, Maria Rita, Mayra, Micael, Murilo, Nathalie, Pedro Henrique Magalhães, Rafaela, Ramon, Sóstenes, Stephanie, não veio? Tiago, Victor, Wesley, Kelme, André,